Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, o Sala 203. E hoje estamos recebendo uma personalidade, um missionário aqui em Serafina Correia, e a gente vai conversar com o Gabriel Araújo. Mas a gente vai conversar com o Gabriel logo após os nossos comerciais. Fique ligado, em 2 minutinhos a gente volta. Em 2025 apenas começou e nós, aqui da Urauníc Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conversar com o Gabriel e contar um pouquinho da história desse missionário. Primeiramente, Gabriel, eu gostaria de lhe agradecer por a disponibilidade de estar aqui conversando conosco, aqui no Sala 203, aqui no Gauchinho.com. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo, conhecendo um pouquinho mais da tua história. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde você que nos acompanha, os telespectadores. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui. Numa cidade que eu tenho um amor e um carinho muito grande, que é a Serafina Correia. E vai ser, com certeza, uma grande alegria a gente poder bater esse papo. Bom, Gabriel, primeiramente vamos falar um pouquinho sobre a tua história. Vamos conhecer um pouquinho mais do Gabriel. Sim. O Gabriel é missionário, mas tu é natural da onde? E também como é que surgiu essa oportunidade, surgiu esse desejo, esse chamado, enfim, de se tornar missionário? Bom, a minha vida ela é cheia de detalhes que Deus me proporcionou viver. Eu costumo sempre dizer isso, e a minha vida, a minha missão, o que eu sou hoje, eu acho que dá para resumir muito com o meu nascimento. Meu nascimento, minha mãe estava grávida, foi uma gravidez tranquila, sem nenhum percalço, sem nenhuma dificuldade, uma gravidez boa, e meu nome a princípio não ia ser Gabriel.
Meu nome a princípio ia ser Otávio. E aí minha mãe estava uma vez escutando o programa do Padre Marcelo na rádio. O Padre Marcelo tinha um programa na rádio muito famoso em São Paulo. E aí, São Paulo capital, né? Sou natural de lá. E o Padre Marcelo, rezando na rádio, disse assim: tem uma mulher que está acompanhando, você está grávida do seu primeiro filho, é um menino. Coloque o nome dele de Gabriel, em honra ao anjo Gabriel, que esse menino vai ser um mensageiro. E consagre ele a Nossa Senhora. Minha mãe já estava chorando, emocionada com aquela palavra. E aí o padre disse assim: para você ter certeza que é o teu filho, ele vai nascer essa semana. Aí minha mãe pegou e já esqueceu. Falou: não é o meu. Porque minha mãe, como eu disse, tinha uma gravidez tranquila. E minha mãe estava de 8 meses. Mas aí, resumindo toda a história, no outro dia, a bolsa da minha mãe estourou. Foi um corre desesperador para o hospital. Chegando no hospital, não estava na posição de nascer. O médico falou para minha mãe, falou: não tenho como fazer um parto de uma criança que está sentada na sua barriga, e eu não posso fazer uma cesariana, porque a sua bolsa estourou fora de hora, ele desceu na sua barriga. Nós vamos fazer uma massagem para essa criança virar dentro da sua barriga. E aí os médicos começaram a fazer essa massagem na barriga da minha mãe. Essa massagem durou 16 horas sem sucesso. Passadas essas 16 horas, o médico chegou para minha mãe e disse: olha, Rose, não tem por que mais esconder isso de você, mas o teu filho veio a óbito. Nós não temos mais o que fazer, não existe mais sinais vitais na tua barriga, né? O teu filho veio a óbito. E aí ele subiu com a minha mãe para o quarto, para minha mãe descansar um pouco, para depois voltar com a minha mãe para a sala de cirurgia e tirar a criança de dentro da barriga da minha mãe. E aí meu pai busca no hospital atestado de óbito, vai até uma funerária, encomenda um caixãozinho, compra um caixãozinho para enterrar e tudo mais. E aí, depois de um tempo que minha mãe ficou no quarto, o médico volta com a minha mãe para a sala de cirurgia e fala: olha, Rose, vamos fazer o parto, porque a minha preocupação já não é mais com a criança, é com você, eu preciso tirar ele de dentro da sua barriga. Fez novos exames, novamente constatou o óbito, e aí o médico fez o parto de fórceps, né? É uma garra de ferro que entra na mulher, pega a criança e puxa a criança para fora. E aí o médico fez o parto desse jeito. Foi um parto muito difícil, muito dolorido. O médico fraturou meu crânio no parto. Eu tenho a cicatriz até hoje na cabeça. E o médico me tirou da minha mãe morto. E aí o médico me colocou numa espécie de balança, de maca, perto de onde minha mãe estava. E aí minha mãe olhava para mim ali, né, com um sangramento constante pelas orelhas, eu inteiramente preto, tinha passado 26 horas dentro da barriga da minha mãe, sem vida, com atestado de óbito assinado. E aí, naquele momento, minha mãe lembrou do que o Padre Marcelo tinha dito e fez uma oração. Ela disse assim: se ele é o Gabriel, ele não vai chamar Otávio. Eu batizo ele de Gabriel agora e consagro ele a Nossa Senhora. E a única coisa que eu peço é que ele não morra. E aí, minha mãe não explica, a medicina não explica, o doutor Eduardo, o médico que fez o meu parto, não explica. Naquele momento eu comecei a chorar e voltei à vida, 26 horas depois. Sem sequelas, né? Os médicos diziam que eu não ia viver uma semana, um mês, 2 meses, já tenho 25 anos. Falaram que eu não ia escutar, que eu não ia enxergar, não ia falar. Escuto perfeitamente, sou músico desde os 5 anos, enxergo perfeitamente, falo mais do que a boca, né? E eu não ia evoluir, então foram vários diagnósticos que todos foram quebrados. E eu estou aqui saudável, sem nenhuma sequela. Então eu acho que o Gabriel se resume muito a isso, né? A essa experiência de ter sido agraciado por Deus com um grande milagre. Mas o que eu costumo sempre dizer onde eu vou, né, como missionário, é que o meu milagre não é diferente do milagre de nenhum. Não é diferente do seu milagre, não é diferente do milagre de ninguém que está acompanhando. Porque o que Deus realizou na minha vida foi vida, me deu vida. E todos nós recebemos esse milagre de Deus. Então eu creio que hoje o que eu faço o ser missionário, a gente vai falar um pouco o que é ser missionário também, mas se resume muito a isso, né? Eu creio que Deus, assim como tem um plano na tua vida, também tem para mim. Que história. Sim. Então, tu é literalmente um milagre, né? Teu pai já tinha providenciado, né, o ato, né? Sim. Uhum. Fúnebre e tudo, e tu renasceu. Sim.
26 horas depois. 26 horas depois. Com atestado de óbito assinado. Isso é uma história que chama atenção de fato, né? Sim. É algo que normalmente, né, o médico ele sempre vai, ele faz todo o procedimento para até constatar o óbito, ele nunca constata o óbito no primeiro momento. Sim. Até passar a mensagem para a família, ele tem certeza de que a pessoa não está Sim. mais aqui. Tanto que o diagnóstico vem 16 horas depois, né? Depois de 16 horas de tentativas. E aí... Ele atesta o óbito. Que história. Mas, enfim, vamos lá. Vamos continuar conversando contigo, contando a tua história, né? Sim. Com o Gabriel. Tu é missionário. Sou missionário. O que é missionário? Vamos conversar um pouquinho sobre ser missionário. Sim. Tu é católico, né? Sim. Qual que é a diferença entre padre, frei e missionário? Sim. Vamos lá. Dentro da igreja, existem inúmeros movimentos e inúmeras atividades. Certo? Todo mundo conhece os padres, todo mundo conhece os freis, né? Existe uma pequena diferença aí entre o padre e o frei, né? Geralmente aqueles que são chamados freis pertencem a alguma comunidade religiosa. Ou eles são capuchinhos, ou eles são carmelitas, por exemplo, que nem o Frei Gilson. Ele pertence a uma instituição, os carmelitas mensageiros do Espírito Santo, ou são franciscanos, ou são beneditinos. E aí nós vamos ter os freis, monges, irmãos, né? Todos aqueles que são denominados como freis, monges, irmãos, pertencem a uma comunidade religiosa. Dentro da comunidade religiosa, o ápice da vida religiosa, ele não é o sacerdócio em si. O ápice da vida religiosa é a promessa dos conselhos evangélicos, que é a profissão de votos, né? Onde o frei, o monge e o irmão faz a profissão dos votos de castidade, pobreza e obediência. Esse é o ápice da vida religiosa, a profissão dos votos, onde ali ele vai se abster totalmente do que pode ser riqueza, né? E ele faz o voto de pobreza, ou seja, todo frei, monge, irmão, nunca pode ter nada no nome dele, não vai ter herança, não vai ter seu dinheiro próprio, não vai ter o seu carro próprio, não vai ter sua casa própria, porque ele fez o voto de pobreza. Obediência, ele sempre vai ter um superior. E a castidade, né? O voto de castidade. Por que o voto de castidade? Porque o frei, o monge e o irmão, ele não precisa necessariamente ser padre, ele pode ser só frei, só monge ou só irmão. E aí dentro do ser frei, ser monge, ser irmão, ele professa os votos de castidade. Porque mesmo ele não sendo padre, ele não vai se casar. E aí existe uma grande diferença. Então aqui é o ápice da vida religiosa, a profissão dos votos perpétuos dos conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência. Só que dentro desses institutos religiosos também existem os institutos que também se dominam institutos religiosos clericais, que a maioria é clerical, que além dos votos perpétuos, o frei, o monge e o irmão pode se tornar padre, né? Então, dentro da vida religiosa existem essas duas realidades. Ele pode apenas ser um frei com os votos e não ser um padre, mas ele pode ser um frei com os votos e também se tornar padre. É o caso, por exemplo, do Frei Gilson, que todo mundo conhece. O Frei Gilson né? Está em evidência. Está em evidência. O Frei Gilson, ele é um frei que professou esses 3 votos, pobreza, castidade e obediência. Só que dentro do instituto que ele pertence, que é os carmelitas, mensageiros do Espírito Santo, os freis podem se tornar padre. Então ele continuou os estudos e se tornou padre. E é por isso que ele não é chamado de padre, mas ele é chamado de frei, porque ele pertence a uma instituição religiosa. Diferentemente do padre, que a gente só conhece como padre. Por quê? Porque geralmente o padre ele está ligado a um seminário diocesano. Toda diocese, arquidiocese tem um seminário próprio, que forma homens para o sacerdócio. Então, dentro de um seminário diocesano, não se é necessário os votos dos conselhos evangélicos, de pobreza, obediência e castidade. Porque ali ele já está visando diretamente o sacerdócio. Por isso que quando a gente vai ver, mais ou menos hoje,
Um padre diocesano, a formação dele vai durar cerca de 8 anos. Em 8 anos ele é ordenado padre. Já um frei, um monge, um irmão, dependendo da realidade da instituição que ele está, vai ser 12 anos, 13 anos, 14 anos, até 15 anos. Depende da realidade do convento. Por conta que a visão principal não é o sacerdócio, é os votos. E depois dos votos ele pode ser padre se ele quiser e se for o chamado dele. Porque existem muitas pessoas que são chamadas apenas para ser um religioso. Não necessariamente um padre. Professar esses votos de pobreza, castidade e obediência e viver assim. Mas tem muitos que desejam professar esses votos e desejam também o sacerdócio. Então aqui está a diferença. Um padre, ele geralmente teve a sua formação diocesana, no seminário da diocese, visando apenas o sacerdócio. Já um frei, um monge, um irmão, né, ele teve todo esse processo dentro de uma comunidade religiosa, seja ela os franciscanos, os capuchinhos, os carmelitas mensageiros do Espírito Santo, os salvistas, os escalabrinianos e assim por diante. Essa é a grande diferença. E aí, dentro da igreja, nós também temos várias realidades. E uma das realidades é o ser missionário, que é o meu caso. Eu já fui religioso, já fui um irmão, já fui de uma comunidade de São Paulo chamada Fraternidade São João Paulo II. Eu fiquei 6 anos lá. E depois eu percebi, fazendo um discernimento vocacional, que não era a minha vocação, que Deus me queria não apenas dentro do convento, mas Deus me queria em missão. E aí está a vida de um missionário. O missionário é aquele que se dedica por inteiro, o seu tempo e a sua vida à evangelização. Então, por exemplo, eu, Gabriel, sou de São Paulo, capital, moro hoje com os meus pais, né? Eu não tenho nenhum emprego fixo, não tenho nenhum tipo de renda fixa, não tenho nenhuma obrigação civil e vivo pela evangelização. Hoje, por exemplo, Deus já me deu a graça de passar por todos os estados do Brasil. E aí eu vou, não cobro nada para fazer as pregações, né? Vivo de ajuda ministerial, da providência, aquilo que as pessoas podem me ajudar, aquilo que as pessoas podem contribuir com a minha missão. E a minha vida é essa. Ir em grupos de oração, paróquias, comunidades, famílias, encontros, retiros, pregar a palavra de Deus e falar de Deus. Ou seja, eu não sou um padre, não sou um frei, sou um leigo, né, como qualquer outro membro da igreja, mas tenho a minha vida dedicada à missão de pregar o evangelho. Isso é ser um missionário. Essa diferença de ser um missionário. Então, tu não é, tipo, por exemplo, o frei mesmo, fazendo voto de pobreza, ele tem um auxílio que é do convento, da estrutura da diocese, da paróquia, enfim, que é as doações, dinheiro de eventos, enfim, vive disso, né? Mas no teu caso, tu só o que vier de doações. Só de doações. Que também é o que me mantém. É o que te mantém. Sim. Então, tipo, tu não sabe, por exemplo, amanhã eu tenho que ir para tal lugar, não sabe se vai, como vai, mas vai. Geralmente, quando as pessoas chamam a gente para fazer uma missão, elas arcam com toda a logística, né? Certo. Passagem, hospedagem, alimentação. Mas, por exemplo, eu não tenho um salário fixo. Geralmente as pessoas, todo mês eu ganho isso, e eu sei que eu tenho isso para me virar durante o mês. Eu não. Pode ser que esse mês eu tenha algo, pode ser que o mês que vem eu não tenha nada, né? E isso é viver da providência. Isso é viver da providência de Deus. Viver daquilo que Deus manda, do jeito que Deus provê. Da maneira que Deus entende que é a realidade para ti. Sim. No momento. Sim. Tu também é cantor, né? Sim. Vamos falar um pouquinho da tua história com a música, né? Tu me falaste aqui no início que desde os 5 anos, né? Sim. Como é que surgiu a música na tua vida? Eu venho de uma família de músico, né? O meu avô é músico. E então, desde pequeno, dentro de casa, minha família sempre foi muito musical, né? O meu avô muito musical. O meu avô tinha o ouvido absoluto, né? Então, meu avô era aquele que
escutava, por exemplo, um barulho de chave. Eu lembro muito bem disso. Ele escutava o barulho do alarme do carro e ele dizia, isso é Lá menor, isso é Sol, sabe? Ele tinha um ouvido absoluto. Então, tendo ouvido absoluto, meu avô sempre me ensinou a escutar música, né? Então, cresci dentro desse ambiente. Meu avô sempre me incentivou a cantar, sempre me ensinou a cantar. Então, a música entra na minha vida a partir dele, né? Então, eu sempre cantei na igreja, sempre cantei nos encontros, nos retiros. E depois, quando eu entro para a Fraternidade São João Paulo II, né, nessa comunidade que eu estive, a música se fez mais presente ainda na minha vida, né? Um dia em um retiro, um irmão escreveu uma música que virou um fenômeno mundial, posso dizer assim. Hoje essa música toca no mundo inteiro, é uma música extremamente conhecida, é uma música que virou um hino dentro da Igreja Católica hoje. Todo mundo canta, todo mundo conhece, todo mundo já escutou. E com essa música, nós começamos a fazer shows, né? Nós começamos a sair para evangelizar também através da música. E aí, a música aflorou mais ainda na minha vida, né? E aí eu passei a fazer algumas composições também, estudar um pouco sobre música, porque até então eu tinha aprendido ali com meu avô, nunca tinha estudado, nunca tinha me aperfeiçoado, nunca tinha feito uma aula, nunca tinha prestado atenção, por exemplo, hoje com a forma que canta, como que canta, né? Porque existe um jeito certo de cantar, um jeito certo de embocadura, um jeito certo de se portar, posição, tudo isso daí eu não sabia, só cantava. Então, só ia. Então, depois disso tudo eu vim conhecendo profundamente a música. E até hoje, a música faz parte da minha vida, assim, faz parte do meu ser missionário. Hoje, geralmente, onde eu vou, eu sou convidado para pregar e para cantar. Eu tenho que cantar alguma coisa, ou eu tenho que cantar a famosa Terra Seca, né? Se eu não cantar a Terra Seca, não é o Gabriel. Então, assim, a música faz muito parte da minha vida nesses aspectos. Isso também de ser músico, né? Músico de igreja. Como é que é o mercado? Olha... Como é que é? Porque às vezes a gente ainda existe muito os músicos mais, podemos dizer assim, mais tradicionais, que não são da área, né, ligados a uma igreja, ao gospel, né? Uhum. Mas, enfim, como é que é ser músico católico? Eu acho que ser músico, de uma forma geral, já é complicado. Sim, né? Muito. De uma forma geral. Mas... às vezes as pessoas até perguntam e falam, né, sobre o ser músico dentro da Igreja Católica. Claro, não posso mentir, a gente tem as nossas dificuldades como músicos católicos, né? Mas uma coisa que eu tenho muito para mim e que eu acho muito bonito da nossa fé católica é que o ser músico dentro da Igreja Católica, para nós, nunca vai ser uma profissão ou um cargo. Sempre vai ser uma missão. É por isso que muitas vezes a gente chega dentro de uma paróquia, numa paróquia pequena, ou até mesmo numa paróquia grande, e a gente vai ver uma senhorinha ali que sabe malemar 2 acordes, canta desafinado, mas ela está ali cantando, está ali tocando, né? E aí a gente até escuta, às vezes, muitas críticas, né? Nossa, a música na Igreja Católica é horrível. Aquela senhorinha cantando desafinada, aquela senhorinha tocando aquele violão todo desafinado, sem saber tocar direito. Mas não está sobre ela ali. Está sobre o coração. É o melhor que ela tem e ela está oferecendo. E é isso que é a riqueza da Igreja Católica. Isso que, para mim, é a beleza da Igreja Católica, principalmente na parte musical. Claro que, assim, eu defendo muito e brigo muito que a gente precisa se aperfeiçoar, precisa fazer aula, precisa crescer, precisa amadurecer, precisa correr atrás de conhecimento, precisa correr atrás de se aperfeiçoar, fazer uma boa aula de canto, fazer uma boa aula de violão. Mas quando nós estamos ali na missa, no grupo, no encontro, cantando, nunca é sobre nós. É sempre sobre algo maior. Como um grande padre da igreja, Padre Jonas Abib, que foi um grande incentivador da música católica, ele dizia muito que na Igreja Católica não existe artista e não existe cantor, existem ministros de música.
Nós estamos ali não é para cantar apenas, não é para tocar apenas, mas nós estamos ali para ministrar a música. Então, o mercado hoje na igreja, e aí falando um pouco sobre essa parte de ministérios que são mais conhecidos, né? Hoje o mercado de música católica é um mercado pequeno, né? Nós não temos tantas variedades, não temos tantas novidades, né? Geralmente são sempre os mesmos. Nós estamos aí, eu acho que um bom tempo sem grandes novidades, assim, sem grandes nomes surgindo, justamente pela dificuldade que a gente tem de crescer no próprio meio, né? Claro, hoje existem grandes festivais, hoje existem grandes eventos católicos de música católica, né? Hoje a gente tem em Fortaleza o Festival Aleluia, que é um festival de música católica, de shows católicos, que hoje dá quase 700 mil pessoas, né? Nós temos em São Paulo o Summer Beats também, que é um evento de música católica, que hoje também dá no centro de São Paulo 300 mil pessoas. Então, assim, não é que o mercado da música católica está desvalorizado, mas o mercado da música católica está onde eu digo isso, e às vezes algumas pessoas não concordam com o que eu digo, mas eu digo e bato nessa tecla. Eu creio que o mercado da música católica hoje está onde nós deveríamos estar. Porque os cantores católicos e os grandes ministérios de música católica não foram feitos para os palcos, foram feitos para estar dentro da igreja. E eu creio que a gente não tenha tanta proporção, não tenha tanto crescimento, não tenha tanta visibilidade justamente por isso. Porque geralmente a gente pega, por exemplo, um ministério grande de música hoje, famoso, vamos dizer assim, católico. Por exemplo, o próprio Frei Gilson, né? Hoje o Frei Gilson tem grandes acessos, muitas pessoas escutam as músicas do Frei, muitas pessoas acompanham o Frei, então é um homem que tem uma visibilidade muito grande, mas é um homem que não está preso nisso. Então você vai ver que a vida do Frei Gilson não é fazer música, a vida do Frei Gilson não é cantar, a vida do Frei Gilson não é fazer show. Fraternidade São João Paulo II, a mesma coisa. A vida deles não é fazer show, a vida deles não é ser conhecido, não é... E assim os outros ministérios. Então eu creio que o mercado da música católica hoje deveria estar onde nós deveríamos estar. Com seus missionários dentro da igreja, cantando dentro da igreja e fazendo seus shows. E quando você vai pegar os shows hoje católicos que nós temos, são bons shows. Eu ia te falar de público. São shows bem como que eu posso dizer, frequentados, vamos dizer assim, né? Que nem eu digo, por exemplo, a realidade da Fraternidade São João Paulo II, que eu fiz parte. A gente viajava o Brasil inteiro fazendo show. E eram sempre shows muito cheios, com muitas pessoas, né? E é algo que assim, as pessoas não vê. É algo que as pessoas não tocam essa realidade. Justamente por quê? Porque o foco da missão da igreja está na salvação das almas. Vai muito além de um show, vai muito além de um cantar, vai muito além de grandes públicos. Que é o que tem. Que nem eu disse para você, hoje um festival Aleluia reúne 700 mil pessoas, quase, por noite. Nós temos o Summer Beats em São Paulo, 300 mil pessoas. Então, assim, hoje não se tem grandes artistas que reúnem, por exemplo, um número desse de pessoas. Dificilmente. A gente vê, quem acompanha a live do Frei Gilson, às 4 horas da manhã, às vezes ele bate no YouTube 2 milhões. Sim. 2 milhões e 500. Às 4 horas da manhã. Sim. Então, isso que eu acho muito bonito da igreja. Fora, né, o resto. Né? E até porque, assim, às vezes a gente olha na live e tem 2 milhões de pessoas. Mas, às vezes, é um celular na casa ou uma televisão na casa que tem 4, 5 ali rezando junto. Então, vai muito além esse número. E isso que eu acho lindo e precioso da igreja. Isso que, para mim, assim, até me emociona dentro da igreja. Porque não é algo que... Não é algo que nós procuramos estar em evidência, mostrar os números, né? E eu acho muito bonito, porque que nem, por exemplo, todo mundo viu a repercussão que teve o Frei Gilson
né? E diante de tão grande repercussão, o que o Frei Gilson fez? Se silenciou. Ele poderia muito bem ter aproveitado dessa grande repercussão para ter feito muita coisa. Para ter se exposto mais, para ter lançado alguma coisa, para ter falado alguma coisa, ou até mesmo para ter colocado lenha no que estava acontecendo. E não, ele apenas se silenciou. Nem mesmo o número das lives, das pessoas que estavam com ele na live, ele falava mais. Porque a missão da igreja está justamente nisso. Não importa se é uma pessoa que está atrás da câmera ou se é 2 milhões de pessoas que estão atrás da câmera. A evangelização precisa acontecer do mesmo jeito, sendo uma pessoa, sendo 2 milhões de pessoas. E essa é a maior riqueza da igreja, porque nós nunca procuramos e nunca vamos procurar número. Porque número por número não chega a resultado nenhum. Né? Sim. Multidão por multidão não se chega a lugar nenhum. Mas a qualidade da evangelização é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Não importa se tem 2 pessoas assistindo ou se tem 2 milhões de pessoas assistindo. A minha fala e a minha presença, ela tem que ser igual para os 2 números de pessoas, sejam 2 pessoas ou 2 milhões de pessoas. Porque não importa o que está sendo transmitido, não importa o que está sendo preparado, né, como um ambiente bonito desse, não importa. O que importa é o que Deus está realizando na vida da pessoa a partir do que ela está escutando. Agora, se é uma pessoa, 2 pessoas ou 2 milhões de pessoas, não se tem diferença. Então, para mim, essa é a grande riqueza da igreja. Porque se nós formos falar sobre números, né? Hoje existem dados, você pode entrar na internet e pesquisar. A igreja que mais tem crescido no Brasil e no mundo é o número de católicos. Até, às vezes, em cidades menores, com a criação de novas igrejas, né, de outros, aparentemente, a igreja católica teria reduzido. Sim. E é o contrário. É ao contrário. Totalmente ao contrário. Aumentou o número de católicos. Sim. E justamente por quê? Porque não é divulgado. Quer ver uma coisa que eu acho muito, muito bonito? Vou usar, por exemplo, um parâmetro que eu vejo aqui em Serafina Correia. Né? Aqui existem outras igrejas. Sim. E louvado seja Deus por esses irmãos. Que bom. Eu me alegro quando eu vejo uma igreja nova abrindo. Né? Porque são pessoas querendo evangelizar, são pessoas querendo falar de Deus. E amém, é isso que importa. Louvado seja Deus por esses irmãos. E que bom, continuem, não parem. Vamos para frente, vamos falar de Jesus, vamos levar o amor de Jesus, vamos salvar almas. Esse é o intuito. Mas uma coisa que eu acho muito bonito. No domingo você vai na missa, tem quantas missas aqui no santuário? 2 missas no domingo aqui, fora as comunidades, não é isso? E você entra na igreja, você não consegue sentar, dependendo do horário que você chega. No domingo. E não é uma reunião, são 2. E não importa se você for de manhã ou se você for à noite, a igreja vai estar cheia. Se você for numa comunidade, vai ter gente. Se você for em outra comunidade, vai ter gente. Se você for em Casca, vai ter gente. Se for em Marau, vai ter gente. Então, entende? E não são apenas uma missa por dia, por exemplo, no domingo. Sempre tem 2 missas, 3 missas, dependendo da igreja. E você vai olhar que as igrejas estão cheias. Hoje é muito difícil no Brasil, e eu digo para vocês com essa realidade de quem viaja muito e passa pelo Brasil inteiro, é muito difícil hoje você passar e encontrar igrejas vazias. Claro que durante a semana existe, assim, as suas realidades, as pessoas trabalham e tudo mais, mas o domingo está cheio. Eu estou vindo agora de uma missão que eu fiz no interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste. Eu tive lá numa igreja com um padre chamado Padre Aguinaldo. Ele tem que celebrar 3 missas na quinta-feira, e ele construiu um galpão para comportar a quantidade de pessoas que vai. Então, na quinta-feira, ele celebra 3 missas. Ele celebra uma missa 9 da manhã, outra 3 da tarde e outra às 19h30. Dessas 3 missas, o número mínimo de pessoas é 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. O número mínimo. O mínimo.
5.000 pessoas 9 da manhã, 5.000 pessoas 3 da tarde, 5.000 pessoas 19h30. São números... Você pega, por exemplo, o Padre Marcelo Rossi, em São Paulo, capital. Ele celebra a missa toda quinta-feira. Vamos pegar a quinta-feira. Tudo bem que lá tem missa sábado e domingo também, mas vamos falar da quinta-feira, que é um dia de semana. Que é mais difícil tu Sim. reunir em virtude do trabalho, né? Toda quinta-feira o padre coloca 40, 45 mil pessoas numa missa. Então nós vamos pegar, por exemplo, o Frei Gilson. Coloca 2.000 pessoas numa live 4 horas da manhã. 2 milhões. 2 milhões de pessoas numa live 4 horas da manhã. E não é para escutar uma música, não é para dar risada, não, é para rezar um rosário. Rosário. Um rosário. Às vezes a gente tem dificuldade de rezar um terço, né? Para rezar um rosário. E eu até brinco com o Frei, eu conheço o Frei já há muito tempo, né? Nós somos da mesma diocese. E eu até brinco com ele, eu falo, né? Nossa, Frei, você nem posta a voz para ajudar a gente de madrugada, né? Ele reza normal ali, do jeito dele. 2 milhões de pessoas. Então, enquanto muitos olham e vê o fim, a queda da Igreja Católica, nós que estamos dentro, e eu digo para você, viajando esse Brasil inteiro, eu digo para você o contrário. E eu chego até a questionar os números que falam por aí. Porque não bate. Não bate. Se você for parar para pensar que 2 milhões de pessoas assistem uma live 4 horas da manhã, e a quantidade de pessoas que são católicas e que não conseguem acompanhar? Muitos não acompanham. Isso através nós estamos falando através do YouTube, né? Do YouTube, aham. Mas depois nós temos também a Canção Nova. Canção Nova. A Rede Vida. Sim. E a Canção Nova, acho que as duas... TV católica. Hoje nós temos 2 que são principais, né? Que é a Rede Vida e a Canção Nova. Que são as de grande proporção, mas nós temos algumas outras. Nós temos a TV Aparecida. Temos a TV do Pai Eterno. Temos a TV Evangelizar, que é aqui do Paraná. Que são TVs totalmente dedicadas à evangelização católica, né? Apenas com conteúdos católicos. Então, assim, isso é bonito na igreja. Isso é bonito da igreja, porque nós nunca nos importamos com os números. E sim com a salvação das almas. Números são números. Números são números. Mas, Gabriel, vamos falar um pouquinho também. Tu nunca pensou, né? Tu tem um dom musical. Sim. De seguir uma carreira musical, exemplo, mas paralelo ao evangelizar através da música. Mas talvez ser um músico de uma outra área musical, talvez um sertanejo, talvez enfim, um outro gênero, sem ser a linha católica. Tu nunca pensou? Nunca. Nunca. Não. Até por questões, né, que às vezes financeiras, né? Sim. Talvez renderia... Sim, com certeza. Com certeza. Mas nunca. Nunca. Eu acho que Deus já me concedeu graças grandes demais para mim cantar outra coisa ou deixar de falar dele. Independente do ritmo ou da origem que seja, sabe? Hoje a gente tem, por exemplo, grandes testemunhos dentro da igreja, né? Nós temos, por exemplo, Álvaro e Daniel, que era uma dupla sertaneja conhecidíssima. E tiveram um encontro com Deus, largaram a carreira secular e hoje cantam sertanejo, e cantam um sertanejo com letras belíssimas, católicas, assim, sabe? O Álvaro e Daniel tem uma música de São José que é belíssima. Nós temos um cantor católico chamado Naldo José. Naldo José era vocalista de uma das maiores bandas de forró do Nordeste. Teve um encontro com Deus, largou tudo. Hoje canta forró católico. E é engraçado que a banda inteira do Naldo José é a antiga banda do Wesley Safadão. Ele converteu todo mundo. Levou todo mundo. O tecladista do Naldo José, hoje, é o tecladista que fez todos os solos famosos do Wesley Safadão.
E largou tudo e está tocando com o Naldo José. Então, Deus concede a nós tantas graças e tantas bênçãos que é inevitável falar dele e é inevitável fazer coisas para ele. Então, eu nunca me vi fora cantando outra coisa, ou nunca. E também vamos falar sobre a música com a religião católica. Tradicionalmente, né, a Igreja Católica não tem tanto a cultura, né? Tanto é que a gente já até no início comentou que às vezes é a senhorinha, né, que está lá cantando na igreja. Raramente tem festivais. Como é que era cantar dentro da igreja, só dentro da igreja e poucos festivais? Isso talvez teria que ter mais festivais, mais eventos abertos, talvez em festas, exemplo de padroeiras, o padroeiro do município, enfim, de uma diocese, ter mais eventos abertos, talvez é uma lacuna que a igreja tem essa? É um espaço que tem aberto? Não. Qual que é a tua visão sobre isso? Sim, eu não diria que é uma lacuna, até porque hoje nós vemos muito, por exemplo, que nem você disse, festas de paróquia, festas do padroeiro, que já estão sendo colocadas bandas e ministérios católicos para cantar e tocar. E é como eu dizia e volto a dizer, né? O músico católico, a formação católica sempre nos fez refletir e pensar que eu não estou ali para fazer um show, eu não estou ali para ser conhecido, eu não estou ali para público, eu não estou ali para palco. Eu estou ali para ser um ministro de música. Então, que nem, por exemplo, hoje, eu digo por mim, eu canto, né? Tenho músicas gravadas, tenho participações com ministérios de música que são muito conhecidos, né? Sempre estou nesses festivais, mas a minha vida e o meu cantar não se resume a isso. E é até engraçado. Tem uns 3, 4 meses atrás, eu tive uma experiência. Eu fui pregar em um grupo de oração numa cidade aqui perto, chamada Sarandi. Era uma capelinha, pequenininha. E eu estou acostumado a conduzir momento de oração, conduzir grupo de oração. Chegamos naquela capelinha, a capelinha cheia de pessoas, lotada, capelinha, gente para fora da capela. E aí eu olhei pro Lincoln, que estava comigo, o Lincoln aqui de Serafina. Olhei para ele, peguei e falei assim, olha, vamos para cima. Arruma um violão aí para mim e a gente vai fazer hoje à noite uma noite especial. O som da igreja era um som precário. Você falava no microfone agora, saía na caixa um delay. 2 minutos depois. E aí eu peguei o violão, eu fazia um sol no violão, parecia que saía um ré na caixa. Aquela horrível. E o Lincoln rezando, eu tocando e cantando, eu não estava entendendo nada que ele estava falando. Ele não estava entendendo nada que eu estava cantando. Foi horrível. Péssimo. Extremamente péssimo. Pensa numa coisa ruim, multiplica por 100. Acho que não chega nem aos pés do que foi ruim lá. Foi horrível. E dentro desse horrível, eu estava olhando para as pessoas dentro daquela capela e as pessoas chorando. E as pessoas se encontrando com Deus. E aí, quando eu entrei no carro para voltar para cá, para Serafina, no carro, do caminho de lá até aqui, eu e o Lincoln, a gente vinha conversando, rindo, chorando, porque a gente entendeu que era Deus falando para nós. Não é vocês que fazem. Gabriel, você tem uma voz linda. Lincoln, você reza muito bem. Mas não é a tua voz e não é só a oração. Vocês são apenas instrumentos. É eu que faço o som estando bom, um som estando ruim. Eles entendendo o que vocês estão falando ou eles não entendendo o que você está falando. Por isso que
Eu acho que não existe a necessidade para grandes ministérios, para grandes festivais, fora do que nós já temos, porque nós já temos muita coisa boa dentro da igreja. Nós temos, assim, todo mês grandes acampamentos na Canção Nova, com grandes oportunidades para os músicos. Esses grandes festivais, eu acho que já está ótimo. Não vejo uma necessidade. Claro que se surgir, amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas eu não vejo essa necessidade, porque o nosso ministério não está reduzido a isso. E eu acho uma baita sacanagem reduzir um ministério de música a isso. Né? Olha, eles tocam no festival tal, eles tocam na Canção Nova, olha, eles cantam ali. E você reduzia eles a isso. Eu acho isso, assim, até absurdo. Né? Que nem, por exemplo, nós temos aqui a Banda Rava. Né? Do Robson. Um grande ministério de música, que já tocou em grandes festivais, que já tocou na Canção Nova. E hoje, conversando com eles... Eles olharam para mim uma vez, numa conversa que a gente teve no retiro de carnaval aqui, e você escutar da boca de um outro ministério, que querendo ou não, nós estamos na mesma luta, e você escutar da boca dele, entender assim, olha, Deus mostrou para nós que a nossa missão é no Rio Grande do Sul. E às vezes você vai pegar pessoas que vão olhar para isso e vão se frustrar com a missão. Vão olhar para a história e vão falar assim, poxa, mas um dia a gente tocou na Canção Nova, um dia a gente tocou em grandes festivais, um dia a gente esteve em tal lugar, a gente precisa estar lá de novo, a gente precisa ir lá de novo, a gente tem que fazer algo para estar lá de novo, e a gente tem que fazer alguma coisa, vamos investir nisso aqui, vamos... Não, entender a vontade de Deus, entender, não, o nosso ministério é para alcançar as almas do Rio Grande do Sul. E como alcançam as almas do Rio Grande do Sul? E como tocam a vida das pessoas do Rio Grande do Sul. Então isso que é o bonito da igreja, que Deus tem um desígnio para cada um de nós. Eu tenho um amigo, por exemplo, o nome dele é J. Dantas, ele vai vir até aqui, em Serafina Correia. Ele é um grande influenciador digital. Tem mais de 300 mil seguidores. No TikTok, então, passa de 1 milhão de seguidores. Ele pega o celular... Ele grava uma frase, grava falando uma besteirinha assim, qualquer coisa. Oi, gente, tudo bom? Coloca no perfil dele, dá 40 mil curtidas, 50 mil curtidas. Agora se eu pegar o meu telefone, eu não sei nem postar um negócio direito no Instagram. Eu não sei. Mas aí eu percebo uma outra coisa. Quando a gente vai para um encontro, para um retiro junto, quando a gente dá o microfone na mão do Jota, que ele tem que conduzir alguma coisa no presencial, ele tem um pouco de receio, ele tem um pouco de medo. Eu, pegar o microfone na mão, eu estou em casa. Então você consegue entender que Deus tem uma função e Deus tem um plano para cada um de nós. Agora, eu entendo que, por exemplo, as redes sociais é o nosso maior meio de comunicação. Atualmente, sim. Atualmente. Só que eu entendo que eu, Gabriel, não levo jeito para isso. Agora eu vou me matar, vou fazer o que está fora do meu conforto, fora daquilo que Deus tem para mim, só porque eu quero crescer na rede social? Sendo que Deus tem um dom para mim que eu faço na minha maior naturalidade e me faz feliz? Consegue entender? Então, entender. Hoje, por exemplo, eu entendo que eu não sirvo para rede social. Claro, eu tenho meu Instagram, posto as minhas coisas, mas assim, o meu Instagram hoje não é a ponta da minha evangelização. A ponta da minha evangelização está aqui. Diferente, por exemplo, do Jota. A ponta da evangelização dele está nisso. Ele consegue alcançar muito mais almas com isso daqui do que com o microfone. Cada um tem seu Cada segmento. um tem o seu segmento. E eu creio que na igreja seja isso. Claro, bendito seja Deus pelos festivais, pelas festas, e precisa, né? Precisa valorizar os nossos músicos. Tem muita gente boa, tem muita gente chegando. E louvado seja Deus por essas pessoas. Mas eu creio que nós que estamos dentro, né? Nós que vivemos essa realidade, nós estamos bem, nós estamos felizes, fazendo aquilo que Deus tem para nós, né? É igual um padre
Um padre contava uma vez, padre Christian, que ele encontrou uma mulher e a mulher veio assim, brava, desesperada. Falou: padre, eu acho um absurdo o senhor não poder casar. Padre, eu acho isso um absurdo o senhor não poder ter uma família. Não, mas a gente vai fazer uma passeata, vamos fazer alguma coisa porque o senhor tem que casar, padre. O senhor... Não, isso é um absurdo. E ele parou, olhou para ela e falou assim: mas quem decidiu por isso? Não foi eu? Então por que você está preocupado? Né? Essa decisão foi dele? Foi tua? Sim. Tu segue. Uhum. E o que eu tô Tu querendo... tem o ônus e tem um bônus. Exatamente. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente se preocupa demais com a vida dos outros. e com o que Deus tem para realizar na vida do outro. Não. Deus chamou o padre para ser padre, para não ter família. É a missão dele. Deus está realizando na obra dele. Deus chamou você para estar aqui, sentado nessa mesa, conduzindo esse podcast, fazendo isso daqui. É seu. Deus me chamou para ser missionário, para viajar, para falar do amor de Deus. É meu. E cada um tem um desígnio de Deus. Agora imagina se eu, como missionário, querer largar a minha vida missionária para querer sentar aí no teu lugar e apresentar um podcast. Teria plenas condições. Teria plenas condições, mas é a vontade de Deus. E aí é por isso que a gente pega, às vezes, pessoas que são talentosíssimas, têm grandes capacidades, grandes qualidades, e não conseguem obter sucesso na vida. Porque estão, às vezes, querendo viver os próprios sonhos e deixando os sonhos de Deus de lado. E que talvez os sonhos de Deus, aquilo que ela olha e fala assim: mas meu Deus, isso daí não é para mim. Ela conseguiria crescer e amadurecer muito mais. É o que aconteceu comigo. Eu sempre achei durante toda a minha vida que... Eu sempre senti que Deus queria algo a mais do Gabriel, por conta da minha história de nascimento e tudo mais. Então eu sempre pensei que o algo a mais que eu podia dar para Deus é eu estar dentro de um convento. Porque dentro da igreja a gente pensa assim: qual que é o algo a mais que eu posso dar para Deus? Ser padre? Teoricamente, sim. Então foi o que eu sempre pensei. Eu tenho que ser padre. É esse algo a mais que Deus quer para mim. E dentro do convento eu comecei a fazer um exame de consciência e um processo de discernimento vocacional e entender que era bonito demais ser sacerdote. Era bonito demais ser padre. Mas Deus estava me chamando a algo a mais. E esse algo a mais não era o sacerdócio. Era a vida missionária. E foi difícil. Porque na minha cabeça eu precisava voltar para casa padre. Falei assim: se eu não voltar para casa padre, minha família não vai me aceitar, tá todo mundo esperando eu padre. O que os meus amigos vão falar? Vão zoar da minha cara, que eu não aguentei, que isso, que tudo, aquilo. E vai passando tudo isso na cabeça da gente. Mas aí quando a gente dá um passo na fé, as coisas acontecem. Olha onde eu estou hoje. Quando eu imaginaria na minha vida que eu estaria, por exemplo, em Serafina Correia, porque eu consegui discernir a vontade de Deus. As coisas acontecem. As coisas acontecem conforme a vontade. Conforme a vontade de Deus. Também. Então, já aproveitamos, que falamos de Serafina Correia. Vamos falar um pouquinho da tua história com Serafina Correia, também o motivo de estar aqui na região. Sim. Também no dia de hoje. Nessa semana, né? Aham. Eu vim aqui a primeira vez quando eu estava ainda nesse instituto religioso, estudando para ser padre. Nós viemos aqui pregar um retiro e foi algo muito fora do comum, a proximidade que eu tive com o povo daqui. É uma família mesmo, assim. É como nós nos conhecemos e foi como se a gente já se conhecia há anos, né? Então, eu criei um amor e uma proximidade muito grande com essa cidade, com as pessoas dessa cidade. Hoje eu ando aqui nas ruas de Serafina Correia, eu me sinto assim, literalmente um serafinense. Eu conheço todo mundo, eu saio cumprimentando todo mundo. Então, essa cidade é muito importante para mim e para a minha missão, né? Aqui eu tive grandes momentos da minha missão, grandes pregações, grandes encontros, assim, grandes amigos, famílias. Então, aqui é muito especial na minha vida missionária, essa cidade. E eu estou aqui, mais uma vez, para a missão, né? Vou estar aqui pela Redondeza, vou para a Arvorezinha, vou para Capão da Canoa, vou para Torres,
Vou para esses lados todos aí esses próximos dias e vou estar aqui também alguns dias evangelizando, falando de Deus, pregando. Então, Serafina Correia tem sido ultimamente assim o meu polo de missão, vamos dizer. É o lugar que eu mais estou. Geralmente eu sempre estou fazendo isso. Vou para Goiânia, volto para Serafina Correia. Vou para o Nordeste, volto para Serafina Correia. Vou para São Paulo, volto para Serafina Correia. Vou para o Rio de Janeiro, volto para Serafina Correia. Vou para Santa Catarina, volto para Serafina Correia. Então tem sido assim. Serafina está intercalando todas as outras cidades. E Deus está me dando a graça de estar aqui. Até porque, assim, dentro da correria da vida missionária, que é uma cidade que quando eu chego eu me sinto em casa. Então, ao mesmo tempo que é uma cidade de missão, e eu entendo que estou em missão, mas é uma cidade que eu também consigo descansar, estar com os amigos, bater um bom papo, e tem sido muito bom para mim, e sou muito feliz aqui em Serafina Correia. Já até cogitei a hipótese de mudar para cá, né? Já até vi apartamento mesmo para mudar para cá, só que aí a logística de aeroporto é muito ruim para mim poder conciliar com as outras missões, né? Mas Serafina Correia tem aí boa parte do meu coração. Gabriel, só para nós finalizarmos, quem quiser conhecer mais o teu trabalho, né? Talvez buscar te levar para a cidade ou para o evento, enfim, como é que faz? Como é que te conhece melhor? Quais são os teus canais? Qual é a tua rede social? Sim, eu tenho o meu Instagram, é @gabiaraújo, Gabi com 2 Es, né? Gabi.araújo, e lá você vai encontrar tudo. Lá tem uma barra com WhatsApp, contato para as missões. Lá também tem os vídeos das minhas missões, para quem quiser ver como que por onde eu ando, acompanhar também as minhas missões. É mais pelo meu Instagram mesmo, e vai ser uma alegria, de repente, que a gente possa se encontrar pessoalmente. Perfeito. Gostaria de te agradecer por disponibilizar um pouco do teu tempo, que eu sei que é curto, né? Tu está aqui com teus amigos, mas também tu tens missões a fazer. Então, muito obrigado por estar aqui compartilhando um pouquinho da tua história, da tua trajetória, com quem nos acompanha através das redes sociais do Gauchinho.com, especialmente o Sala 203. Amém. Muito obrigado. Obrigado você pelo convite, foi uma grande alegria. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Que Deus possa abençoar e derramar inúmeras bênçãos, inúmeras graças sobre a vida de cada um. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela audiência. – 2025 apenas começou e nós, aqui da Auraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp.